Olá, vamos falar de investimentos. Então, vamos trazer para vocês mais uma empresa que teve o seu balanço agora publicado no dia 30 de junho de 2023, o balanço do segundo trimestre de 2023. Então, estamos aqui atualizando as informações dessa empresa, até atendendo aqui a solicitação dos nossos inscritos, e no caso dessa empresa, a indicação partiu do José Souza. Ô José Souza, que bom ter você conosco. Seja sempre bem-vindo, um prazer poder lhe atender. E é um prazer poder atender a todos vocês. E para tanto é fácil. Basta entrar aqui, ó, canal Silas Degraf, manda a sua sugestão, aproveita, faça a sua inscrição, dá um like, venha junto conosco, construir e repartir conhecimentos. E ao falar em repartir conhecimentos, nos nossos cursos lá na plataforma Hotmart, análise de balanços para investimentos, e também no curso de Valuation, você pode aprender todas as técnicas utilizadas aqui no processo de análise para poder identificar se uma empresa está vindo bem ou não, se vale a pena, se não vale a pena investir numa determinada empresa, bem como também para determinar qual é o valor exato de uma ação, para enxergar, né, ver se uma ação está cara ou se está barata num determinado momento. Então, tudo isso aí você pode aprender de uma forma rápida, fácil, simples, descomplicada, né, lá na plataforma Hotmart, com um custo bem baixinho. Inclusive aqui no vídeo, na descrição, nós temos aqui o link de acesso aos dois cursos, né? Então, caso queira aprender também você mesmo a fazer todo esse processo, seja bem-vindo, seja bem-vinda lá na plataforma Hotmart, espero vocês. Mas a empresa sugerida lá pelo José Souza é a Sendas Distribuidora S.A. E aí, naturalmente, as Sendas, né? Mas eu nunca vi falar dessa empresa, os mais novos, pelo menos, né? Na verdade, é o Açaí Atacadista. Agora você conhece o Açaí, que são as grandes redes aí, é uma grande rede de atacarejo, né? Espalhada aí pelo Brasil, com mais de 270 lojas, presença em praticamente 24 estados, 8 centros de distribuição, enfim, uma empresa com um porte significativo. Mas como que começa toda essa história do açaí, até para você poder entender as demonstrações contábeis? A história toda ela começa em 1974, lá em São Paulo, através do Rodolfo Nagai. Rodolfo Nagai, um jovem, na época, com 19 anos apenas, vivia ali em São Paulo e adorava comer pastel. E aí ele ia nas pastelarias e ele era muito brincalhão, ele ficava brincando com o pessoal. E aí o pessoal ali, em tom de brincadeira, falava: ô Rodolfo, vai lá trazer farinha para nós, né? E aí daí na sequência ele viu ali que havia uma oportunidade, então ele começou a comprar farinha para abastecer as pastelarias ali da região. E aí então ele começa um pequeno atacado de produtos voltados ali para o atendimento das pastelarias, e esse atacado ele começou a crescer. Então aí surgiu o Açaí Atacadista. O Açaí Atacadista, que daí na sequência acabou virando um atacarejo, né? Então é um atacadista que também atende ao varejo. E aí então o açaí começou a se desenvolver. Em paralelo a essa história do açaí que vai no processo de crescimento, nós temos também uma rede de supermercados lá no Rio de Janeiro chamado Sendas. E aí o Grupo Pão de Açúcar, lá no ano de 2003, numa fase ali também de crescimento do Grupo Pão de Açúcar, o Grupo Pão de Açúcar compra a rede Sendas do Rio de Janeiro. E aí permanece essa empresa dentro do Grupo Pão de Açúcar, tá? Chegando no ano de 2007, aí o que ocorre? Agora o Grupo Pão de Açúcar compra o Açaí Atacadista. E ao comprar o Açaí Atacadista, o açaí faz parte agora do Grupo Pão de Açúcar. Só que daí eles trocam a razão social, mantém a marca Açaí, porém a razão social do Açaí passou a ser Sendas Distribuidora. Tá? Então, toda a rede do Açaí agora passou a fazer parte de uma empresa chamada Sendas Distribuidora, mantendo a marca Açaí. Tá? E aí, com isso, agora toda a rede Açaí passa a ser do Grupo Pão de Açúcar. No ano de 2012, ocorre do Grupo Cassino lá da França assumir todo o controle do Grupo Pão de Açúcar. Então hoje toda a rede Açaí agora passa a fazer parte do Grupo Cassino dentro do Grupo Pão de Açúcar. E aí a coisa vai andando nesse sentido agora, tudo sob controle do Grupo Cassino. Até que chega no ano de 2021 e até em função do Cassino não conseguir acertar muito a sua operação aqui dentro do Brasil, aí o que eles fazem? Eles desmembram os Sendas, com açaí dentro, desmembram os Sendas do Grupo Pão de Açúcar e transformam numa empresa
totalmente independente, para quê? Para fazer o IPO. E aí, ao fazer o IPO, a abertura do capital do Sendas Distribuidora, aí então agora o Sendas passa a ser uma empresa totalmente independente do Grupo Pão de Açúcar, inclusive com seu capital bastante pulverizado. E aí, na sequência, também em 2021, o que ocorre? Agora, toda a rede Açaí ou Sendas compra diversos imóveis do Grupo Pão de Açúcar. E aí toda a rede extra do Pão de Açúcar passa a fazer parte agora do Açaí. Tanto é que os grandes extras que você via talvez aí na sua cidade, eles começaram a trocar a marca, então passou por uma reformulação e passaram a ser tudo Açaí. Então hoje o que nós vamos ver pelo Brasil todo é o Açaí atacadista, o Açaí atacarejo, né, dentro dos imóveis que eram do Grupo Pão de Açúcar, né, através de aquisição. Então, para que possamos entender toda essa transformação que foi ocorrendo ao longo do tempo, eu trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 21, 22 e também o balanço do segundo trimestre do ano de 2023. E através dos números, vamos entender o que é o Sendas Distribuidora SA ou o Açaí Atacadista, se assim preferir. Então, vamos aos números. Bem, aqui estamos com as demonstrações contábeis do Sendas Distribuidora ou do Açaí Atacadista, né? Eu trouxe para vocês que desde o ano de 2019 até agora o segundo trimestre do ano de 2023. A começar pelo ano de 2019, para que possamos entender, né, o que é o Sendas, era uma empresa de 23 bilhões de reais. E desses 23 bilhões de reais, nós temos aqui uma grande parte como imobilizado, né, que é agora toda a estrutura física de funcionamento da empresa. E nessa parte de cima, o capital de giro, os recursos que fazem toda essa estrutura física aqui funcionar. Então, ela fecha lá em 2019 com um capital de giro de 5 bilhões 722 milhões de reais, com 1 bilhão 876 milhões em dinheiro, caixa, banco, aplicação, 304 milhões em contas a receber e os estoques lá do Sendas, 2 bilhões 765 milhões de reais. Ao chegar no ano de 2020, a empresa encolhe, até porque foi o ano da pandemia, né? 18 bilhões 821 milhões, e até também essa redução aqui, ela ocorre até na preparação justamente da cisão, né? Quando o Sendas sai de dentro do Pão de Açúcar, então ela encolhe o seu tamanho para 18 bilhões 821 milhões. Porém, o capital de giro aumenta, ele vai de 5 bi para 8 bilhões e 349, sendo que o caixa equivalente fecha com 3 bilhões de reais, 216 milhões em contas a receber e o estoque agora de 3 bilhões e 700. Já para 2021, aí no ano de 2021, o que nós temos? Nós temos o IPO, e aí com a IPO a empresa pula para 22 bilhões de reais. E com a IPO você já repara aqui, ó, um aumento nas imobilizações. Então já começa aqui um processo de aquisição dos imóveis do Grupo Pão de Açúcar. E o capital de giro permanece aqui praticamente estável, uma pequena elevação, fechando em 8 bilhões e 700. O volume de dinheiro em caixa reduz para 2 bilhões e meio, 320 milhões em contas a receber e os estoques foram para 4 bilhões e 380. Ao chegar em 2022, aí começa toda a transferência de diversos imóveis do Pão de Açúcar, justamente para o Sendas ou para o Açaí. E com isso, o patrimônio total pula para 40 bilhões de reais. E aí nós temos aqui um aumento das imobilizações, que é a entrada desses imóveis aqui dentro do patrimônio das Sendas, bem como também os chamados pontos comerciais, os fundos de comércio, que estão classificados aqui dentro do intangível, que também aumenta para 5 bilhões. E o capital de giro agora é de 14 bilhões e 179 milhões. Aumentou o volume de dinheiro em caixa para 5 bilhões e 800, aumenta o contas a receber para 622 milhões e os estoques também aumentam indo para 6 bilhões e 467. Já em junho, agora 6 meses depois, a empresa praticamente aqui no mesmo tamanho, na faixa dos 40 bilhões de reais. E dos 40 bilhões de reais, o capital de giro recua para 13 bilhões e 58 com a diminuição do dinheiro em caixa, que agora fecha com 4 bilhões e meio. Já o contas a receber aumenta para 887 milhões e os estoques aqui praticamente estáveis em 6 bilhões e 300. Tá? Naturalmente que quando você vê esse crescimento todo aqui de 2021 para 2022, a entrada de todas essas lojas aqui dentro, naturalmente que isso aqui tem um preço. E aí é onde que nós vamos observar isso aí? Dentro do passivo da empresa.
que é o conjunto das obrigações e todas as dívidas da empresa e também o capital próprio das Sendas. E aí, no ano de 2019, o Sendas trabalhava com um capital próprio de 7 bilhões e 98 e usava capitais de terceiros 16 bilhões e 400. Então, é o total da dívida, que correspondia a 69,8% de tudo que a empresa possuía. Já no ano de 2020, aí nós temos o quê? Nós temos a cisão. Agora, o Sendas sai de dentro do Pão de Açúcar e sai apenas com seu patrimônio 1 bilhão 347. E o endividamento na faixa de 17 bilhões 474 com 92,8. Então ele atinge seu maior volume de endividamento com 92,8%. E aí, durante esse ano de 2020, então, a empresa é preparada para fazer o IPO. E quando faz o IPO, o patrimônio líquido praticamente dobrou, de 1.300 para 2 bilhões 766. Aí, ao dobrar o patrimônio líquido para 2.766, o endividamento ele sobe aqui para 20 bilhões e 88 milhões, porém o peso da dívida ele ficou menor, de 92 para 87,9%. Lembrando que a empresa utiliza muito capital de terceiros de longo prazo, 11 bilhões e 400. Então, dessa dívida aqui, 11.400 é de longo prazo. Quando começa todo o processo de aquisição dos imóveis do Grupo Pão de Açúcar, que é toda a rede extra que passa a fazer parte do Açaí, naturalmente que agora o Sendas assume a obrigação de pagar isso para o Pão de Açúcar. E essas obrigações elas são registradas aqui, ó, em dívidas de curto prazo e também dívidas de longo prazo, totalizando uma dívida de 36 bilhões. Então reparem que a dívida sai de 20 para 36 bilhões. O peso da dívida de 87,9% para 90,4%. Então, esse aumento da dívida é justamente para suportar, né, sustentar esse crescimento aqui que nós vimos no imobilizado e, consequentemente, no ativo total da empresa. 6 meses depois, agora em junho de 2023, o endividamento total fecha em 35 bilhões 971, com 89,7%. Então, reparem que a empresa ela trabalha com um nível de endividamento extremamente alto, até em função da aquisição de todos os imóveis do Grupo Pão de Açúcar. Trabalha com praticamente 10% de capital próprio e 90% de capital de terceiros. Tá? E quais os resultados que o Açaí ou o Sendas vem gerando? No ano de 2019, o faturamento era de 28 bilhões. Em 2020, 36 bi. Em 2021, praticamente 42 bilhões de faturamento. Em 2022, 54 bilhões de faturamento. E agora, até junho, já acumula 31 bilhões de faturamento, projetando um faturamento de pelo menos 62 bilhões. Então, o faturamento sai de 28, 36, 42, 54, 62. Mais importante do que o faturamento é essa linha de baixo, e o lucro. 1 bilhão e 100 em 2019, 1 bilhão e 400 em 2020, 1 bilhão e 600 em 2021, aí em 2022 o lucro cai para 1 bilhão e 220 e agora em 6 meses acumula 228 milhões de lucro. Tá? Naturalmente que essa queda de lucro que nós estamos observando aqui, ela vem de algum lugar, então vamos começar a analisar aqui a DRE. O custo, imagina o seguinte, tudo aquilo que o Açaí vende, né, tem um custo. E aquilo que vende, digamos, por 100, custa 83. No ano seguinte, 83. No outro ano, praticamente 83. 83 e 83. Então, repare que a linha de custos aqui, ela vem numa estabilidade ao longo de todo o período. Já a despesa, 10,5, 10,1, 10,9, 11,2 e 11,7. A despesa operacional, ela vem subindo aqui um pouquinho acima do crescimento do faturamento. Já o problema do Açaí está aqui, o resultado financeiro, que é negativo, 0,7, 1,2, 1,7, 2,8 e 4. Tá? Naturalmente que toda essa despesa financeira aqui, ela é influenciada também pela taxa de juros. Então, a expectativa é que com a redução da taxa de juros, até porque a empresa é extremamente endividada, que com a queda da taxa de juros, essa despesa financeira possa ser reduzida. Mas, enfim, o problema da empresa está onde? No controle aqui da sua despesa operacional e bem como nas despesas financeiras que estão impedindo a empresa de ter um lucro melhor e até mesmo uma margem maior. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é a situação financeira do Sendas através desses gráficos aqui. Então, nesses gráficos nós temos ali a liquidez geral e a liquidez corrente.
A liquidez geral, que mede a capacidade de pagamento no curto, médio e longo prazo, esse índice ele sai com 0,42 lá em 2019, sobe para 0,55, recua para 0,49, recua para 0,42 e agora 0,40. Para cada R$1 de dívida que a Sendas terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de apenas 40 centavos. Quer dizer, ela não tem recurso para pagar todas as suas dívidas. Vai ter que correr atrás de muito recurso aí para fazer frente ao seu endividamento. Mas como grande parte da dívida é de longo prazo, nós vamos olhar então o gráfico ao lado, a liquidez corrente que mede o dia a dia da empresa. E aí você vai ver se a empresa trabalha com folga ou com aperto financeiro. O índice ele sai com 0,85, sobe para 0,95, sobe para 1,01 e aí depois cai para 0,86 e 0,83. Isso quer dizer o quê? Para cada R$1 de dívida que vence ali no dia a dia, no curto prazo da empresa, ela dispõe de apenas 83 centavos. Quer dizer, é uma empresa que trabalha com um aperto financeiro. É uma empresa que, para cada R$1 de dívida que ela tem que pagar, ela não tem R$1, ela tem só 83 centavos. Ela tem que correr atrás de dinheiro todo dia para fazer frente ao seu endividamento. Então, é uma empresa que trabalha bem apertadinha financeiramente. Tá, tudo isso também em função desse outro gráfico que nós vamos ver agora, que é o endividamento geral. A dívida que era de 69,8 foi para 92,8, cai para 87,9, vai para 90,4 e agora 89,7. Então, de tudo que o Sendas possui dentro do seu patrimônio, ele deve 89,7%, a razão pela qual também acaba apertando muito a situação financeira que a gente viu há pouco nos índices de liquidez. As margens com as quais o Assaí trabalha. A margem líquida, que é tudo aquilo que ele ganha em relação àquilo que vende, pagando custo, despesa, resultado financeiro, impostos, 4,1%. Sobe para 3,9%, 3,8%, 2,2% e agora esse ano vem trabalhando com uma margem muito estreitinha, apenas 0,7%. E até porque da queda da margem, como a gente viu há pouco na DRE, o aumento da despesa operacional e também, principalmente, o aumento da despesa financeira. Já o gráfico do meio, a rentabilidade do ativo, mede quanto que a empresa ganha em relação ao que foi investido. 4,9%, sobe para 7,4%, 7,0% e aí em 2022 fecha com 3%. Em relação a tudo que foi investido, a empresa gera um ganho de 3%. Já para os acionistas é o terceiro gráfico, que é a rentabilidade do PL. Quanto que os acionistas estão ganhando por ter as ações do Assaí. Lá em 2019, 16,2%. Em 2020, 103%. Mas por que esse índice tão alto? O índice é tão alto até em função do patrimônio líquido ser muito pequeno. Como a empresa trabalha extremamente alavancada, então qualquer lucro ele acaba sendo muito significativo em cima de um PL baixo. No ano de 2021, 58,2%. E agora em 2022, ele vem trabalhou com uma rentabilidade para os acionistas de 31,3%. Então, por isso que os acionistas aqui até não apresentam muita preocupação em relação ao endividamento. Por quê? Porque os acionistas estão ganhando dinheiro com a utilização de capital de terceiros, concretizando a chamada alavancagem financeira. Já que estamos falando de acionistas, nesse quadro aqui nós temos aqui o valor patrimonial de uma ação do Sendas ou do Assaí, R$ 2,95. Porém, para você comprar uma ação do Sendas, R$ 12,87. Então veja que a ação no valor de mercado dela é bem superior ao seu valor patrimonial, o que nos dá um PVP, preço por valor patrimonial, de 4,36, mostrando que há um ágio na compra das ações do Sendas de 336%. Lucro por ação nos últimos 12 meses, 80 centavos e, consequentemente, a rentabilidade da ação apenas 6,22. Então, reparem que a rentabilidade da ação é bem menor do que a rentabilidade do PL. Por quê? A rentabilidade do PL é medida sobre o valor patrimonial, que é bem mais baixo. E a rentabilidade da ação é medida sobre o valor de mercado, que é bem mais alto. Então, com isso, a rentabilidade da ação ela acaba sendo bem menor do que a rentabilidade do PL, fechando em 6,22%. Dividendos por ação em 2022, o Sendas distribuiu 15 centavos a título de dividendos e a relação preço/lucro fecha em 16,09, quer dizer, 16 anos para você ter o retorno dos seus investimentos através das ações do Assaí.
Free float, 59,45% das ações estão circulando livremente no mercado e o tag along é de 100%, quer dizer que se o Sendas for vendido, é garantido para o acionista minoritário o mesmo tratamento a ser dado para o majoritário. Nesse gráfico aqui nós temos aqui o comportamento do valor das ações do Assaí ou do Sendas desde o IPO em 2021, quando foi feito o IPO com valor de R$15. E durante 2021 as ações, né, que geralmente depois da IPO as ações caem, no caso do Sendas ela sumiu, foi para R$19,36, chegou a bater lá em R$19,36. Ao chegar perto do ano de 2022, aí elas despencaram. Despencaram, você vai ver bem no meio do gráfico ali, uma queda ali bem significativa, quando as ações ali, elas chegam ali a atingir um valor na faixa de R$11. Desde então, 2022, veja ali que o gráfico ele vem numa crescente. E quando ele vem numa crescente, ele entra em 2023 com R$21, o seu valor mais alto. Ao entrar em 2023, aí dá um mergulho, vejo que quando vai chegando perto do final do gráfico ali, ela dá um mergulho, aí ela atinge o seu menor valor ali, ela atinge ali R$10,50. Tenta ali uma recuperação, está tentando ali uma recuperação e acaba parando, né, nesse último dia 26 de julho, quando da gravação desse vídeo aqui, na faixa de R$12,87 o valor de cada ação do Assaí ou do Sendas, se assim preferir. Tá, então, mais uma empresa analisada, Sendas Distribuidora, ou, se preferir, o Assaí Atacadista. Agora você já conhece toda a história, toda a trajetória da rede Assaí, né? Você já vê tudo que aconteceu lá atrás e tudo começa lá com o Rodolfo Nagai. Rodolfo Nagai de um cliente de uma pastelaria virar toda essa rede que daí na sequência acabou sendo vendida e hoje, como eu já falei, está com capital bastante pulverizado na bolsa, né? E é uma opção de investimentos. Então, para quem gosta desse setor, para quem acredita e também com base nos números, né, se assim preferir, coloca o Assaí dentro do seu radar aí para futuros investimentos. Porque o importante sempre é que na hora de investir, não é investir, vou comprar a ação da empresa tal porque ela está barata. Não é pelo preço ali, não é pelos centavos que vale uma ação, mas é justamente se a empresa é boa ou se não é boa, porque ao fazer investimento nós estamos entrando de sócios ou de sócias de alguém e nós temos que saber quem é esse alguém, como que está a sua situação econômica e financeira, para ver se teremos retornos, qual é a possibilidade de termos retorno nesse investimento e quais os riscos também que estamos correndo nesse investimento. E aí, tendo consciência dos riscos e do retorno, você vai ver se vale a pena ou se não vale a pena entrar dentro daquela empresa. Pois somente assim é que a gente vai conseguir construir patrimônio. E para que o patrimônio? Justamente para lhe garantir uma vida mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.